Com a palavra, representando o Estado Fluminense, eminente deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara. Senhor presidente, muito me assusta, e eu tive a oportunidade de fazer uma questão de ordem aqui na Comissão de Justiça, a ausência do povo brasileiro, da sociedade civil, participando desse debate tão importante que impacta o futuro, que impacta uma geração, que impacta a sua vida. Hoje o governo quer privatizar a Previdência e silenciar o povo aqui nessa casa, excluindo ela desse debate da sociedade civil na Comissão de Justiça. Senhor presidente, me espanta onde que no Brasil os dados apresentados são de 100 milhões de pessoas ativas economicamente, que está pronta para o mercado de trabalho, onde você tem 13 milhões de pessoas desempregadas, 37 milhões de pessoas no mercado informal, 8 milhões, atingindo agora quase 10 milhões no MEI, metade da população sem contribuição previdenciária, e a gente discute uma reforma da Previdência aonde que tira de quem tem menos. Se você analisar que a cada 3 anos de trabalho, o brasileiro só consegue ter 1 de contribuição, o brasileiro de baixa renda, o brasileiro aquele que trabalha como auxiliar de serviço geral, o brasileiro que trabalha numa residência, uma empregada doméstica. E o governo apresenta uma proposta que, quando você vai em média, brasileiros vão precisar de 75 anos para poder se aposentar. O que me deixa preocupado, senhor presidente, é a forma que o governo comunica a nova reforma proposta aqui na Câmara dos Deputados. Cabe a essa casa analisar, debater, melhorar o texto aqui apresentado, e eu não tenho dúvida que essa casa vai melhorar o texto apresentado do governo. Não podemos aqui permitir tirar de quem tem menos. Não podemos permitir a reforma proposta fazer o que quer fazer hoje com o agricultor rural do nosso país. De tirar o direito das pessoas que produzem o alimento, que colocam o alimento na nossa mesa. De tirar a oportunidade de as pessoas sonhar em um dia se aposentar. O que já está difícil hoje, que é a contribuição previdenciária, vai ficar muito mais difícil quando as pessoas perderem o estímulo. Que quando começar a fazer a conta, vai ver que ela vai se aposentar com 70, 75 anos de idade, vai parar de contribuir e vai ficar no mercado informal. O que vai acontecer é quebrar o sistema de previdência brasileiro. Mas isso é a ideia proposta pelo governo, é privatizar o sistema. E eu nunca vi banco fazer alguma coisa boa para atender o povo de baixa renda. Eu nunca vi bancário ter um programa para baixa renda. E o banco, a cada ano que passa, tem mais lucro no Brasil. Precisamos entender aqui quem devemos aqui defender, quem devemos representar. Se é uma minoria ou se é a maioria do povo brasileiro. Quando eu vejo a reforma proposta e vejo o professor sendo tratado da maneira que está sendo tratado na reforma apresentada, me deixa muito triste a forma que o governo apresenta uma reforma para o professor brasileiro. Quem conhece as estruturas das salas de aulas brasileiras sabe do que eu estou falando. Pesquisa realizada e ali colocada e apresentada pelo jornal Dia, no estado do Rio de Janeiro, mostra que a cada 10 escolas na cidade do Rio, 7 sofrem com infraestrutura. E é esse professor que muitas vezes ali, como média apresentada, passa aos 21 anos de idade, ingressa no serviço público para dar aula, vai ter que ficar essa professora até 62 anos dentro de uma sala de aula, ali tendo que contribuir 40 anos para ter sua aposentadoria, porque ela precisa do tempo mínimo.
É essa reforma apresentada pelo governo. E cabe à Câmara analisar, cabe à Câmara aprimorar e fazer uma reforma justa, tirar de quem tem mais, para colocar uma reforma justa para todo o povo brasileiro. Quero aqui fazer um apelo ao nobre relator aqui na Comissão de Justiça, que a gente já possa aqui consertar alguns erros da reforma apresentada. Até porque a responsabilidade é da Câmara dos Deputados, e foi colocada isso pelo senhor presidente da República, que cabe à Câmara aprimorar, que cabe à Câmara consertar, que cabe à Câmara resolver. E o presidente tem sido muito honesto com essa casa. Quando tomou a medida agora, ele falou: eu não conheço de economia, eu não sei de economia. Esse problema é um problema da Câmara, então. O presidente agora, quando ele impediu o reajuste, que causou um prejuízo de 32 bi à Petrobras. E aí ele sabe bem como é que aumenta o déficit. Hoje a gente tem aqui o dever de construir um texto que atende todos os brasileiros, de construir um texto com justiça social, e cabe à Comissão de Justiça já fazer os ajustes necessários aqui na comissão. Quero fazer esse apelo ao relator, falar da importância aqui de a gente cuidar e zelar pela Previdência Pública Nacional. Quando você vai no Chile, é o maior índice de suicídio de idosos. Não precisamos assistir isso aqui no Brasil. Precisamos copiar coisas boas, trazer experiências positivas, cuidar aqui do brasileiro com toda clareza e com toda decência. Eu quero aqui contar com os nobres pares para que a gente faça a correção na Comissão de Justiça, antes de chegar na Comissão Especial. E na Comissão Especial, ali se faça os ajustes necessários. Esse debate precisa da participação popular. Esse debate tem que ser franqueado aqui nas comissões, a participação da sociedade civil. Precisamos aqui entender o que foi apresentado com benefício de prestação continuada. Não dá para acreditar que o governo faz uma proposta que tem que chegar aos 70 anos para a pessoa receber um salário mínimo. Será que um pedreiro, será que uma diarista, será que ela consegue ter força de trabalho até os 70 anos de idade? Será que ele precisa chegar aos 70 anos de idade para ter o seu benefício de prestação continuada? Quando a Previdência foi concebida na questão do bem-estar social, de criar o bem-estar social da população. E isso precisa ser consertado aqui na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. É essa comissão que tem que fazer os ajustes necessários. Tem muita coisa colocada ali que não pode aqui ser admitida, que não pode ser aqui aceitar aqui na comissão. Então, quero aqui fazer esse apelo ao nobre relator, que eu tenho clareza que vai produzir um belo relatório, que tem tempo ainda de colocar um belo relatório, e chegar no seu estado e poder olhar cada brasileiro com dever cumprido, representando ali o povo brasileiro. E eu tenho certeza, relator, que você não vai deixar acontecer igual aconteceu com outros parlamentares que fizeram algumas propostas aqui na Câmara dos Deputados. Tem deputado que teve aqui a oportunidade de fazer uma bela reforma trabalhista, mas aqui pesou a mão. Mas o povo deu a resposta e tirou o mandato. E eu tenho certeza que você vai aqui fazer aqui um bom relatório e vai ter aqui aceitação no seu estado, aceitação do povo brasileiro. Quero aqui pedir que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a Câmara dos Deputados e que Deus, acima de todos, para que a gente possa fazer uma reforma justa, atendendo o povo brasileiro, mas sem prejudicar quem mais precisa, tirando de quem tem mais e zelando aqui de quem tem menos. Ao futuro do Brasil. Obrigado, presidente. Muito obrigado, eminente deputado Áureo.